Bom, boa noite a todos. Iniciamos então as quartas-feiras do CLP do mês de maio, cujo tema do mês é conviver com as diferenças, promoção do respeito e do entendimento coletivo. Para hoje, nós teremos uma mesa redonda sobre diferentes caminhos para lidar com as diferenças. Que existem mil possibilidades da gente, quando a gente está dando conta de lidar com as diferenças, diferenças que enfrentamos no dia a dia, na vida, a gente precisa buscar ajuda, recursos. E a gente convidou 3 profissionais para falarem de diferentes formas de lidar com diferenças, mas infelizmente a Rosemary Padilha não poderá comparecer por 2 motivos. O primeiro, comunicação. Ela não recebeu o nosso e-mail de confirmação e achou que a gente tinha desistido dela. De jeito nenhum. A Rose iria falar de mediação, então nós vamos ter mediar esse conflito de comunicação. E infelizmente ela está com um problema também de saúde, que está com dificuldade até para caminhar hoje. Então, mesmo que a confirmação chegasse, a comunicação virtual tivesse acontecido há algum tempo, talvez ela não pudesse sair de casa da mesma forma, infelizmente. Mas se coloca à disposição para estar com a gente no outro momento. Então, para hoje, nós vamos contar com a presença da psicóloga Marisa Schmidt Silva, que ela é psicoterapeuta. Psicoterapeuta e consultora de empresas na Clínica Contexto, professora pesquisadora na Contexto, Associação de Psicodrama do Paraná, especialista em Psicologia Clínica e Psicomotricidade do Conselho Federal de Psicologia e Conselho Regional de Psicologia 8ª Região, consultora DOC da Revista Brasileira de Psicodrama, FEBRAP, Federação Brasileira de Psicodrama, formação, graduação em Psicologia pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná, 81, graduação em Direito pela Universidade Federal do Paraná, 64, e mestrado em Psicologia Clínica pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 1990. A Cleila Elvira Lira possui graduação em Psicologia pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná, em 75, mestrado em Sociologia das Organizações pela Universidade Federal do Paraná, 99. Atualmente é diretora consultora da Lira Consultores SC Limitada, professora visitante da Universidade Federal do Paraná e da Universidade Privada de Angola. Sua experiência principal é na área de psicologia das organizações, com ênfase em análise e intervenção institucional, atuando principalmente nos seguintes campos: coaching executivo e empresarial e coaching para propósito, aprendizagem organizacional, liderança de organizações e pessoas, consultoria em comportamento humano nas organizações, pesquisa institucional, abordagem qualitativa, diretora de ética da ABRACEM, que é a Associação Brasileira de Coaching Executivo e Empresarial. Boa noite a todos. Eu sou Marisa Schmidt Silva, que trabalha com a gente, Marisa Schmidt Silva, e vamos ver se a gente troca algumas ideias. Eu vou colocar algumas ideias que não são ideias prontas e acabadas, e também não são ideias definitivas, são ideias que eu fui coletando, que eu fui organizando a partir de toda a minha história dentro da psicologia e dentro da psicoterapia. E eu escolhi, eu tinha que fazer algumas escolhas, então eu escolhi falar da psicoterapia e das diferenças, falando da psicoterapia de uma forma inespecífica. Eu não vou falar de uma escola de psicologia e nem de uma forma específica de psicoterapia. Depois, se vocês quiserem perguntar, se vocês quiserem mais informações a respeito do que eu for dizendo, eu posso dizer para vocês coisas da minha forma de fazer a psicologia e a psicoterapia. Mas eu escolhi falar de uma maneira mais ampla sobre esse tema. Tá? Eu fiz assim umas anotações, porque senão, assim como a Leila disse, a gente vai se empolgando com determinada
coisa que a gente vai pensando, nossa, posso falar isso também, isso também, isso também, e no fim a gente se perde, né? Além desse currículo que a Célia deu aqui, né? Só quero acrescentar assim, que eu tenho longos anos também de magistério na PUC, onde eu fiz uma vivência como professora e supervisora de estágio de psicologia dentro da área clínica, e devo muito a essa instituição e ao tempo que eu fiz esse trabalho, de uma experiência muito grande de conviver com muitas diferenças dentro da ideia de psicoterapia. Acho que ali foi o meu grande celeiro de experiências com essas características tão diferenciadas de pessoas, de formas de ser que eu encontrei dentro da psicoterapia. Acho que primeiro é preciso assim, que a gente situe que a psicoterapia não é nada em si mesma, né? Ela não é uma parte específica de nada. A psicoterapia é uma forma de fazer psicologia clínica, e a psicologia clínica é um ramo da psicologia. Então, acho que isso é muito importante que a gente situe para não ficar, né, o que é realmente psicoterapia. A psicoterapia, inclusive, hoje, ela tem uma série de vulgarizações, vamos dizer assim, né, que às vezes são complicadas para o grande público, principalmente na área virtual, né? Se vocês abrirem vários sites, vários programas e várias coisas da internet, vocês vão encontrar as coisas mais inusitadas de psicoterapia, como comédia, como até alguma proposta que se diz mais séria, mais oficial, mais científica, digamos assim, mas todas elas devem ser vistas com algum cuidado, né? Então, acho que às vezes o grande público se confunde e não tem muita certeza, muita clareza do que realmente é psicoterapia, né? Bom, primeiro assim, então, dentro da psicologia clínica, né, o que é importante a gente pensar assim, o que é a psicologia? Antes de tudo, pensar o que é a psicologia. Todo mundo sabe, quem está aqui, de alguma maneira, tem uma convivência com isso. Mas sempre é bom lembrar que a psicologia é uma ciência, ela não é uma ciência, é uma profissão, né? Ela não é uma forma de fazer as coisas como amigos, como conselheiros, como qualquer outra coisa, né? Ela é realmente alguma coisa que se propõe como uma profissão e que está suportada, que tem um suporte científico. Acho que isso que é uma coisa importante. E que trata de alguma dimensão do ser vivo, principalmente do ser humano, que é algo assim que não tem consistência para quem não tem convivência com isso, né? O psiquismo, quer dizer, essa coisa incerta em nossa vida, né? Essa insustentável leveza de alguma coisa que nós temos em algum lugar e que a gente não consegue, às vezes, conceituar exatamente o que é isso. E então, para nós, assim, é importante que haja um conceito que podemos estabelecer assim. A característica do psiquismo, a característica psíquica, é essa modalidade do ser humano de observar, perceber, interpretar e compreender o mundo de acordo com a sua
subjetividade, com a sua característica própria. Já começamos com a primeira grande diferença, né? E esta ciência vai tratar disso, vai olhar esse fenômeno psicológico, esse fenômeno psíquico, dentro de um tempo de desenvolvimento deste ser, principalmente desse ser humano, né? Vamos falar aqui do ser humano, vamos deixar isso fixado para a gente não ficar abrindo essa coisa muito, porque não vamos mandar por aí, né? Então, ela vai trabalhar com a ideia de desenvolvimento desse ser humano, desenvolvimento que a gente pode olhar, então, de uma ótica biopsicossocial, cósmica, né? Para alguns espiritual, enfim, nós temos uma gama de possibilidades de olhar esse desenvolvimento, pensando bem assim nessa palavra, desenvolvimento, né? Como se houvesse um envolvimento inicial, que é feito pela própria condição de como cada um de nós nasce, né? Sem as condições de entendimento, de percepção, e isso vai se dando ao longo desse desenvolvimento, da mineralização, dessa condição toda que nós vamos desenvolvendo. Então, a gente vai se desenvolvendo, né? E nesse desenvolvimento, então, a gente vai conseguindo construir essa característica de observar, perceber, interpretar e compreender o mundo de uma forma única, peculiar, específica. Né? Por isso que as palavras são entendidas de maneiras diferentes pelas pessoas, por isso que as coisas são vistas de maneiras diferentes, por isso que as pessoas se relacionam de maneiras diferentes. Todas essas diferenças a gente vai encontrar o tempo todo. Então, a psicologia vai tratar disso, basicamente. Né? Só que, se fosse tão simples assim, a gente se desenvolvesse e só nós, cada um de nós existisse, né? Seria fantástico, não teria problema nenhum, né? Mas cada um vai vivendo isso. Assim como numa família, também não dá para a gente dizer assim, eu vou ter o fulaninho, vou criar até ele poder ir para a vida e se valer sozinho, depois vou ter a fulaninha, vou fazer a mesma coisa com ela, não é assim, né? Cada um chega num momento, cada um chega num tempo, vai chegando, vai saindo, e assim a coisa vai sendo, ou seja, nós convivemos permeados por um mundo. Então, quando a gente vai olhando essa gama de coisas, e olhamos assim esses bilhões que somos hoje nesse mundo, então nós ficamos com a dimensão do que realmente é esse psicológico, né? Eu não marquei o horário, você está marcando? A gente está assim, então vamos sim, tá? Então, da dimensão que isso vai tomando, né? E da gama de diferenças que nós vamos ter. E nessas diferenças, então, a gente não pode deixar de considerar a diferença de tempo histórico em que se nasce, cultura, valores, crenças, toda essa possibilidade de raças, de tipos de pessoas, né? Tudo isso vai sendo computado nesse grande caldeirão desse desenvolvimento e das relações que vão se fazendo. Né? E aí, então, a psicologia, né, mete a sua colherzinha e fala assim, tá, então, aqui temos o que nós vamos chamar de psiquismo, que é esse jeitão de cada um pôr o mundo para dentro de si e conviver com ele, em última análise. Né? Tá. Também uma outra coisa que é importante a gente pensar é assim, nesse desenvolvimento que vai acontecendo, que tem um tempo, desde que a gente é concebido até que a gente morre, pelo menos que a gente consegue, do que a gente consegue falar, né? Depois a gente não tem como falar. Enfim, esse desenvolvimento também não é assim, né? Numa linha linear, certinho para todo mundo, né? Seria maravilhoso. As
as psicologias, ou a psicologia, acabou se tornando uma série de escolas, vamos dizer assim, né? E cada escola de psicologia pegou essa ideia do que acontece no mundo, isso não é a escola de psicologia que inventa, que a gente é concebido, nasce e tal, vai acontecendo. Isso existe. Então, cada uma pegou e olhou com as suas possibilidades teóricas, filosóficas, e depois, então, montou toda uma metodologia e uma tecnologia para lidar com as questões psicológicas que foram sendo encontradas a partir das suas ideias. Dentro disso, essas escolas acabam fazendo alguns modelos de desenvolvimento, algumas características para dizer assim, bom, então, até tal idade, até tal momento, até tal, né? Então, vamos chamar isso aqui de primeira infância, isso de segunda, e assim vai, né? Mas, mesmo que a gente tenha tudo isso certinho, que a gente vá lá e confie numa dessas escolas e diga assim, eu vou seguir aqui essas ideias, esse desenvolvimento não é, como eu dizia, numa linha tudo certinho, né? Sempre haverá acontecimentos, sempre haverá momentos, fenômenos que serão diferentes para cada um de nós. E mais, além de todos aqueles que acontecem no próprio desenvolvimento, haverá algumas coisas que acontecerão totalmente independente de que sejam previstas pelo desenvolvimento. Morrerão pessoas, né? Outras se acidentarão, a gente vai mudar de cidade, de país, pai e mãe vão se separar, a gente vai ter outra mãe, outro pai, outros irmãos, há milhares de coisas que podem acontecer, né? A gente vai sofrer uma violência, a gente vai praticar uma violência, né? Então, cada um de nós vai ter também não só essa horizontalidade do desenvolvimento, digamos assim, que vai seguindo um curso, né? Mas vai ter momentos também verticais que a gente não consegue prever no nosso desenvolvimento. E cada uma dessas coisas vai fazer com que a gente vá vendo, né, esse mundo, as relações e todas as coisas que a gente vai encontrando na nossa convivência de uma forma peculiar. Para umas pessoas isso vai ser mais fácil de superar, para outras vai ser menos fácil. Para umas pessoas vai ser mais fácil de se relacionar com as pessoas, para outras não tanto, né? Às vezes a gente aguenta uma pessoa para se relacionar, a vida toda, né? Cada vez uma. Às vezes a gente aguenta duas ou três, uma multidão, né? Mas cada um vai ter o seu limite e essas também são diferenças. Nada disso pode ser dito assim, é certo ou é errado. São formas de ser, né? São formas de ser. Isso então vai ser permeado pelo nosso caráter, pelo nosso temperamento. Isso vai constituindo o que as escolas optaram por denominar personalidade, outras vão denominar identidade, né? Então, até que se tem o que nós podemos chamar, e há mais ou menos um consenso das escolas em relação a isso, podemos chamar de subjetividade, ou seja, alguém que tem autonomia da sua própria vida, mas pertence ao mundo, se relaciona com o mundo. Então, esse ser no sentido dessa autonomia e esse pertencer ao mundo vão se juntando e aí, digamos assim, temos então uma subjetividade, que é uma droga, só vai se realizar realmente na intersubjetividade. Então, como se a gente tivesse grandes tranças, né? Elas vão se tramando, de repente eu sei que eu sou Marisa porque eu não sou Cleila, porque eu não sou Célia, porque eu não sou esse, porque eu não sou aquele, não sou aquele outro, não sou aquele outro. Né? Então, essas diferenças vão fazendo com que eu possa dizer de mim, eu
sei quem eu sou, né? Então, isso é toda uma construção psicológica. Se isto vai indo, né? Legal e tal, se a gente já nasce com algumas coisas também legais, não tão atrapalhadas, né? Às vezes a gente nasce com algumas coisas já meio atrapalhadas pela própria genética, pela própria história dos nossos nascimentos, nossa gestação, história familiar, enfim. Ou acidentes que vão acontecendo na nossa vida, doenças e outras coisas. Se isso vai indo, né? Vamos indo dentro do que nós poderíamos chamar assim, ali tem uma normalidade de desenvolvimento. Não entendendo normalidade como uma coisa que é certa, né? E não ser normal uma coisa errada. Não. Temos assim uma normalidade de desenvolvimento. Às vezes isso não é tão assim. E nós somos mais diferentes do que outros. E às vezes nós somos muito diferentes, né? Quando essas diferenças, de alguma maneira, causam uma dificuldade maior para aquela pessoa, ou para aquele mundo social com que ela convive, né? Então a gente começa a ver que aí estão os problemas para essa pessoa, ou para quem, de alguma maneira, convive mais familiarmente com ela, né? E ela passa a ser, então, tida como alguém que é não normal, né? Ela não está dentro da normalidade, por várias razões. E se ela tem uma manifestação disso na sua forma psicológica de ser, né? Então a gente está mais complicado ainda, porque nós vamos encontrar preconceitos maiores ainda com relação a essa pessoa, né? E muitas vezes ela é segregada, ela é colocada numa condição em que ela sofre até, às vezes, discriminação, violência, bullying, uma série de coisas, porque ela é muito diferente. Vocês devem ter conhecido gente já que, por exemplo, se faz uma pergunta, né? E a pessoa responde qualquer coisa, aparentemente. Depois você continua conversando com ela, e aí ela fala para você aquela resposta daquela primeira pergunta que você fez para ela. Se você prestar atenção, ela tem só uma forma de comunicação diferenciada, né? Mas muitas vezes ela é tida como uma pessoa maluca, né? Pessoa maluca, não sabe o que fala. Outras vezes a pessoa tem um pensamento mais rápido do que a fala, então ela fala um pedaço e o fim. E o meio a gente tem que... né? Será mesmo que tem no meio? Então, é assim, né? E isso não quer dizer que essa pessoa é maluca. Mas a psicologia vai poder, de alguma maneira, oferecer para as pessoas que têm dificuldades nessa área psicológica algumas possibilidades de tratamento, podemos dizer, de condições para que isso seja melhor. Acho que é melhor, né? Para que elas sejam melhor compreendidas, ter uma comunicação mais bem aceita nesse mundo, né? Vamos dizer assim. E isso, então, vai se dar em uma das possibilidades pela psicoterapia. Quem oferece a psicoterapia, né, também é uma pessoa que tem uma formação psicoterapêutica, que de alguma maneira desenvolveu essa sua habilidade de lidar com pessoas nesse ramo da psicologia clínica. E a psicologia clínica e principalmente a psicoterapia tem uma característica. A característica seria basicamente assim.
a psicoterapia deve ser procurada. Né? Ora, pessoas muito diferentes, né, que têm dificuldades maiores em termos de desenvolvimento mental, têm dificuldades maiores dentro da sua condição psicológica, tem dificuldade de fazer isso. Né? Então, a gente tem assim, normalmente, mesmo que a psicoterapia seja um ramo da psicologia clínica, onde se espera que haja a procura da pessoa por essa condição de tratamento, muitas vezes a gente sabe que elas virão acompanhadas. As pessoas virão com os pais, ou porque são crianças, ou porque são adolescentes, ou virão acompanhadas porque não têm condições de se valer por si mesmas. Né? Então, a gente tem que lidar com isso também. Nada pode ser tão rígido assim. Claro que a gente, se a gente puder lidar com a demanda, né, ou seja, com a busca que a própria pessoa possa fazer, isso vai ser o ideal. Nós não vivemos de ideal, né? Vivemos de coisas que são possíveis. Então, quem vai trabalhar com a psicoterapia é esse psicoterapeuta. Ora, ele também é diferente. Né? Não há psicoterapeutas assim, sério, né? Mesmo numa mesma escola de psicologia, não se diz assim, bom, todos, né, terão, como é que tinha lá, numa época que tinha uma escola de psicoterapia que tinha, todo mundo usava um tipo de cor de roupa, né, assim e tal, mas não é assim, né? Então nós vamos ter diferenças de sexo, de gênero, de idade, né, de cor, de jeito de ser, né? Quer dizer, às vezes a pessoa chega no consultório e diz assim, nossa, eu esperava encontrar uma pessoa assim, assim, pela voz no telefone, né? E encontra uma outra pessoa. Então, na verdade, também somos diferentes. Temos diferença de cultura, de crença, de valores, né? E vamos nos encontrar, então, né, com esses diferentes que vêm. E aí vamos começar toda uma relação, que é uma relação muito delicada, de muita intimidade, mas ao mesmo tempo de muito medo, das duas partes. Não pense que o terapeuta não tem medo, né? Que o psicoterapeuta não tem medo. Morre de medo também, né? Se o psicoterapeuta, mesmo depois de 30 anos de fazer psicoterapia, como é o meu caso, não dá um frio na barriga quando chega um cliente novo, desconfia dele, né? E dá a impressão assim de que já sabe tudo, que já sabe quem vem, como é que vai trabalhar com uma coisa assim também séria. E não é verdade, né? O estimulante, o maravilhoso é cada um que chega. E cada um é realmente um novo que está ali, que chega, que é diferente. E a psicoterapia vai, então, trabalhar com as questões que vierem da maneira como vierem, né? Isso é o que se espera da psicoterapia. Eu não vou mudar ninguém, não há essa ideia possível dentro de uma psicoterapia, de que se mude, de que se torne uma pessoa diferente do que ela é. A psicoterapia vai trabalhar com as possibilidades, com os limites e com esta provocação de que aquelas possibilidades sejam sempre transformadas, ampliadas, né, para que a pessoa possa experimentar mais coisas dentro da sua área de atuação neste mundo. Né? Então, essa é a ideia da psicoterapia. Eu vou trabalhar com aquilo que ela pode, com aquilo que ela tem de condições. E sempre estimulando que ela possa ver outros ângulos, outras coisas, outros prismas daquele objeto da sua preocupação, que às vezes está sendo visto como uma foto, né? Como se fosse uma coisa plana. E a hora que a gente convida a ver que tem dimensões, e dá para a gente olhar não só na primeira, na segunda, na terceira, em várias outras dimensões, isso é que faz o encanto da descoberta e da transformação.
Só me perder. Tem um filme, acho que de 2009, que se chama Somos Todos Diferentes, Assim como as Estrelas do Céu. É um filme indiano, muito, muito, muito interessante, que trata da história de um menino que tem dislexia. E ninguém sabe que ele tem dislexia, né? Ou seja, uma dificuldade de conseguir ver e interpretar símbolos a ponto de poder juntá-los numa sílaba, numa palavra, numa frase, né? E que essa dificuldade de percepção acaba atrapalhando quase todas as outras coisas da vida dele. E ele vai para uma escola. E é muito maltratado. Ele é muito diferente. Até que vem um professor que começa a olhar para ele e começa a cuidar dele de uma outra forma. E esse professor, então, faz milhares de coisas, né, diferentes, e esse menino vai se percebendo, né, como alguém que tem valor, como alguém que tem possibilidade de encontrar em si mesmo também elementos de convivência e de vivência neste mundo, embora ele tenha essa dificuldade. Esse professor tinha sido disléxico. E como ele tinha sido disléxico, né, e dislexia é uma coisa que ela vai melhorar no decorrer do desenvolvimento, mas ela não vai deixar de existir, né? Uma dificuldade espacial, temporal, isso sempre vai existir, porque é uma condição que até agora fica mais ou menos claro, embora haja várias hipóteses, é uma condição neurológica, né? Então, na verdade, é muito interessante. Se vocês puderem ver esse filme, eu recomendo, é muito interessante, né? Bem, então, pensando nesse filme, eu pergunto para vocês, o que faz afinal a diferença, né? Se todos somos diferentes, tantas pessoas que estão nesse mundo, como nós que somos os profissionais ditos da área da psicologia, né? Então, essas diferenças, elas existirão em todos os níveis sempre. Nós temos que considerar que não é uma diferença específica. E nós encontramos tantas coisas, né? Tanta discriminação, tanto medo de que aquela cor pegue, aquela escolha sexual seja contagiante, né? Aquela forma de ser atrapalhada daquela pessoa me inocule como se fosse uma bactéria, um vírus, eu tenho que me afastar porque vai que eu fique louca também, né? De repente de conviver com aquela pessoa. Então a gente encontra tantas coisas, e mais, a gente encontra também uma discriminação ainda, né, com a psicologia. Então, assim como ela está sendo vulgarizada e de uma certa forma ela fica mais ao alcance de todo mundo, ela também ainda é, para muitas pessoas, alguma coisa muito perigosa, né? Alguma coisa em que vai haver uma modificação, vão me mudar, vão fazer uma lavagem cerebral, vão fazer com que eu seja outra pessoa, né? Bem, então eu acho que o mais importante era isso. Eu diria assim, que as diferenças são reais, de pessoa a pessoa, cada uma delas é única, né? E que vão interagir, vão se relacionar nesse mundo. E interagir e se relacionar nesse mundo sempre mediados pelo mundo. E tudo que a gente está falando aqui, a gente só pode falar porque nós fazemos parte disso, né? O único que pode falar fora do mundo, é o Pequeno Príncipe, na metáfora lá do Exupéry, né? Quando ele coloca o Pequeno Príncipe num outro planeta, para que ele possa, então, refletir sobre o mundo, né? Porque é a única forma de falar sobre o mundo. De outra forma, nós fazemos parte disso. Então, nós somos iguais e diferentes. Esse é o grande enigma que fica para nós, né? Tá?
Agradeço. Depois perguntas, alguma coisa, vocês podem me fazer. Bem, pessoal. Pois é. Eu já, enquanto você estava falando, eu recebi um treinamento da Célia para como usar o microfone. Eu, né? Certamente eu não sei, né? Mas você com certeza vai ganhar o prêmio, porque eu vou fazer bem mais que você. Bem, o que é muito fácil para um italiano, assim, para tomar. Mas bem, então, é tão complexo, né? Ou melhor dizendo, é tão amplo esse tema que a gente tem que fazer recorte, né, Maísa? Ela optou por um recorte. Eu acho que não fiz recorte, na verdade. Eu fiz um sobrevoo, né? E aí eu creio que depois a gente pode. Vou deixar várias coisas provavelmente em aberto, que é o costume, né? E aí a gente vai escolher, vocês vão escolher aquilo que vocês querem conversar mais na sequência. Mas para iniciar, eu preciso fazer uma retificação, porque hoje aqui no meu currículo não consta, mas preciso deixar claro aqui que eu hoje sou professora da Almeida FAI, na pós-graduação, e em duas disciplinas lá. Uma é comportamento organizacional, comportamento e intervenção organizacional, e outra é fundamentos de coaching e mentoring. E realmente essa ideia do coaching e mentoring é o meu último amor. Por enquanto. Porque eu já tive vários na vida, em todos os campos. Mas, no campo do trabalho, a gente já trabalhou nesse instituto que a Marisa citou aqui da PUC. Não, a Marisa não citou o instituto, a Marisa citou a PUC, eu vi que eu nem sequer coloquei aqui no meu currículo. Porque tem certas coisas que passam na vida, e se eu for fazer uma lista de tudo que eu fiz na minha vida, vocês vão dizer, nossa, essa mulher é louca. Porque ela não deve saber nada de nada, né? Porque ela não parou em lugar nenhum. E essa é uma característica minha mesmo. De não parar em lugar nenhum. Por isso é difícil manter minha mão aqui parada. Mas, houve um período muito gostoso que eu estive na PUC. Eu passei na PUC uns 9 anos, mas a PUC era 12, né? Tinha outras coisas em paralelo que eu podia mudar. E houve uma época que a gente trabalhou muito essas diferenças que a Marisa falou das psicoterapias, ela diferente de mim, mas lá no Instituto de Psicologia, né, que eu dirigi o Instituto de Psicologia da PUC, num período muito, muito, muito gostoso, né, e muito lindo, muito rico, justamente por essas diferenças que haviam ali dialogando. E depois eu saí dali e fui para a chefia da divisão de saúde mental da Secretaria do Estado da Saúde aqui no Paraná. Vocês podem perguntar assim, meu Deus, mas né, o que tem a ver se a minha formação é toda na área organizacional? Mas eu sempre fui muito curiosa, faz parte da minha história. Desde pequena, eu sempre fui muito curiosa. E eu sempre gostei muito, eu sou psicóloga, daquelas que gostam de conhecer muito o que é o ser humano. E gosto de olhar para ele de vários ângulos. Então, eu estudei muitos anos, várias abordagens de psicologia clínica, vamos dizer assim, a gente chama abordagem do sujeito de psicologia clínica, né? Como se a gente precisasse ser psicólogo clínico para estudar psicanálise, para estudar coisas do gênero. Então, eu transitei por várias dessas teorias e a penúltima foi Lacan, né, que eu vivi uns 15 anos, assim, no meio dos lacanianos, e foi bastante importante na minha vida, estruturou muito alguma forma minha de entendimento do ser humano, mas depois eu fui para Jung, imagina, depois eu fui para Jung. Pode parecer estranho, né, mas aconteceu. E muito feliz, inclusive. Né? Eu hoje acho isso uma coisa muito importante que aconteceu na minha vida. Era uma dimensão que eu não lidava dentro de mim, que eu não tinha integrado essa diferença, que era a questão espiritual, o que era a questão que eu chamo de espiritual, que alguns chamam de metafísico, né? Lacan, né, diria que é o metafísico, ou o imaginário, né?
ou inconsciente. E para mim é uma dimensão que não é nem inconsciente nem imaginária, é uma dimensão real, que é uma dimensão daquilo que a gente não tem acesso, na verdade. E que é uma qualidade que está realmente muito além da gente. Então, eu acho que eu hoje entendo o ser humano assim. As 4 dimensões psíquicas que Jung fala, para mim, são visíveis o tempo todo em todas as nossas ações. Então, já são 4, né, questões que nós temos que integrar dentro da gente, porque não é fácil, né? Geralmente tendemos a priorizar uma ou outra em diferentes momentos da nossa vida. Bem, e a pergunta que a Marisa fez há pouquinho aqui, né? Eu sei quem eu sou, ela disse. De olhar os outros, eu sei quem eu sou, né? Eu fiquei pensando, será mesmo que eu sei quem eu sou, né? Porque eu, como acho que muitos de vocês, sou múltipla, né? E às vezes eu me surpreendo com algo de mim que eu descubro. E eu acho que quando quanto mais a gente tem segurança de um centro, de um eixo central, mais a gente pode ser esse múltiplo, né? A gente só não consegue ser esse múltiplo quando a gente não tem muita autoconfiança, quando a gente não tem um centro referencial. Mas quando a gente sente que tem isso, a gente acaba realmente sendo múltiplo, sendo uma esposa, sendo uma amante, sendo uma profissional, quando está num determinado local, sendo uma mãe, sendo uma filha, a gente realmente é múltiplo. E a gente muda muito profundamente nessas experiências que a gente tem da vida, né, no contato com os outros. Bem, mas vamos lá então com alguma coisa que eu alinhavei aqui para a gente falar um pouco sobre isso. Eu entendo, eu acho muito bonito isso aqui. Há um tempo em que precisamos abandonar as roupas usadas que já têm a forma do nosso corpo e esquecer os nossos caminhos nos levam sempre aos mesmos lugares. É o tempo da travessia. E se não ousarmos fazê-la, teremos ficado para sempre à margem de nós mesmos. Essa travessia eu acho que a gente faz, na verdade, mais de uma vez na vida. Eu mesmo já fiz várias vezes, provavelmente vocês já fizeram várias vezes também. São qualitativamente diferentes, mas a gente faz muitas travessias. E é importante que a gente tenha coragem, né, de cruzar essas pontes suspensas aí, que a gente, como diz a música, que não sei de quem é, né, do Gilberto Gil, se eu quiser falar com Deus, né, que ao final vai dar em nada do que eu pensava encontrar, certo? Essa música, se eu quiser falar com Deus, que a Elis Regina interpreta, que eu acho que ela interpreta maravilhosamente bem, fala muito do sentido que é a existência, né? A gente sonha com palácios e lambe o chão, na verdade, e por aí afora. Bem, às vezes as travessias são bem difíceis, certo? Árduas mesmo. E geralmente o caminho novo que a gente começa a trilhar não é macio e não é fácil. Até porque é desconhecido. E quando a gente empreende uma jornada de travessia, de mudança, a gente não sabe mesmo aonde que a gente vai chegar. Mas eu lembrei disso aqui, Célia, porque você conhece isso muito bem, né? E então é um poema do Antônio Machado, chamado Cantares, pegou um pedacinho, né? Duas estrofes dele, é longo, que fala caminhante, não há caminho, né? São duas pegadas do caminho, nada mais. Caminhante não há caminho, se faz caminho ao andar. Ao andar se faz caminho, e ao voltar atrás se vê somente a senda que a gente nunca mais vai voltar a passar. Caminhante não há caminho, senão rastros no mar. Okay? Então, está querendo brincar comigo, mas tudo bem.
a gente fica tateando, né, a melhor direção do caminho. Mas a jornada do caminho é a transformação. São essas travessias que a gente vai fazendo. Mas a meta final é a plenitude. Eu acho que, aliás, isso eu aprendi justamente com o Jung. Essa questão da plenitude, essa questão da inteireza, essa questão do desenvolvimento, da individuação. Esse conceito do processo de individuação, ele é magnífico, né? Porque é como se nós ficássemos fazendo circunvulações, como ele diz, né? Em torno do nosso self, que é esse eixo central. E em cada volta a gente vai realmente se transformando e se identificando cada vez mais consigo mesmo e cada vez mais com esse self, que é algo que é como se nos conectasse nós mesmos com esse coletivo da existência, da humanidade e da natureza, porque não é só o ser humano, é tudo que é vivo, né? Então, acho que a meta de todo ser humano que vem para a Terra é esse. Eu acho que o nosso projeto é um projeto de transformação para o amplo desenvolvimento. E eu tenho isso como minha razão principal na minha profissão. Enquanto a gente não chega lá, né, na caminhada a gente aprende a se relacionar, a amar, a cuidar, a trabalhar, a produzir, a liderar e apoiar outras transformações. Bem, no sentido de apoiar transformações, o meu maior desafio tem sido estimular a convivência das diferenças interiores. Okay? Escolher ali com qual cara eu vou sair todo dia de manhã, né? Que cabeça que eu vou incorporar hoje, como se fosse assim, não é exatamente assim, mas é quase. Então, como diz Jean Leloup, Jerusalém não encontrará a paz, enquanto os seus cidadãos não aprenderem a lidar com os diferentes quarteirões, o armênio, o muçulmano, o judeu, o católico, o ortodoxo, interiores. Então, é preciso primeiro lidar com essa questão interior para depois poder entender, né, a diferença no outro. Eu entendo que aquilo que não aceitamos internamente, nós repudiamos lá fora. Né? Tudo aquilo que a gente não integra dentro, a gente repudia, rejeita, rechaça fora da gente. Todo o medo que nós temos e não trabalhamos interno, a gente rejeita, foge lá fora. Né? Se nós temos problemas com a nossa sexualidade, nós vamos rejeitar as sexualidades diferentes do normal. Certo? Se nós temos medo, se nós valorizamos a nossa aparência, né, mais do que o que nós temos dentro, nós vamos ter uma certa dificuldade de lidar com a cor diferente do outro. Se nós não nos sentimos seguras, inteligentes o suficiente, vamos precisar ficar indo para a academia, né, o tempo todo fazendo 1000 plásticas para formar um corpo bonito fora, né, e rejeitar os que não são bonitos fora, né, porque não conseguimos nos sintonizar bem com a beleza interior. Por isso, se ouve sempre falar dos psicólogos, psicanalistas, terapeutas e coaches que não tiverem conseguido abrir suas janelas interiores, né, livrar-se dos preconceitos, elas serão incapazes de apoiar as caminhadas realmente profícuas no outro. Vocês já ouviram falar várias vezes isso. O terapeuta, né, ou o profissional, não vou chamar de terapeuta, mas eles falam mais isso para o psicoterapeuta, né, mas vale para todos os profissionais. E para os coaches, que é o meu caso, também. Então, deixa que daqui a pouco a gente se entende. Então, você deve ter ouvido falar, né,
todo aquele, o terapeuta ou o profissional que trabalha com pessoas que não tiver caminhado mais longe que o seu cliente, né, caminhou, ele vai limitar a caminhada do outro. Isso significa em todos os sentidos. Né? Ou seja, não é só a cultura, não é só o conhecimento do que é ser um terapeuta, do que é ser um coach, uma metodologia, uma técnica, não é disso que a gente está falando. Está falando de vida, está falando de experiência de vida, de ter atravessado algumas daquelas pontes suspensas que eu mostrei para vocês, ok? De ter tido coragem, né, de ousadia suficiente para experimentar certas situações que a vida lhe convidou muitas vezes e que ele topou e encarou. Quanto mais ele tenha vivenciado essas experiências, essas diferenças desses mundos externos, mais ele vai ter empatia, né, para acolher e compreender em profundidade uma pessoa diferente que lhe chega. Né? Isso é óbvio, é simples e óbvio. Né? Então, a premissa número 1 é essa, fora a hipocrisia. Né? Porque, no meu caso, no âmbito das organizações, existem muitas restrições e diferenças. Né? Se ouve falar muito no ambiente das organizações, as pessoas são quadradas, são não sei o quê, são neuróticas, são rígidas, mas eu estou cada vez mais convencida de que lá tem menos hipocrisia. Pode ser que tenha mais neurose, mas tem menos hipocrisia, ok? Porque lá o que não pode, as pessoas já dizem, não aceitamos isso, não aceitamos aquilo. Agora tem algumas questões da legislação trabalhista que impedem que se diga. E aí tem um pouco de hipocrisia. Mas, de uma certa maneira, eu creio que é mais transparente o que é aceito e o que não é aceito. O que, às vezes, eu entendo mais como hipocrisia, algumas pessoas que fazem uma fachada, né? Uma feição de, nós não somos preconceituosos. O brasileiro não tem preconceito de cor, né? Mas ele tem preconceito de cor. Né? O sujeito que diz essa frase que eu escrevi aí, não, eu aceito, eu tenho uma compreensão profunda do outro, mas com a minha filha é diferente. Né? A minha filha, eu vou querer que ela não seja homossexual, que ela não se case com um negro, que ela não seja, o que mais, sei lá, não seja artista, não viva no mundo da arte, não seja ativista política, ok? Não seja antropóloga, ou socióloga, ou etc. E tal. Então, para ela eu quero que ela seja dentista, advogada, engenheira, psicóloga, pedagoga. Bem, mas o fato é que eu vejo isso acontecer. Né? Então, isso é, para mim, hipocrisia. Né? Não é, se você não aceita para o seu filho, você não aceita também para o outro. Você não tem condição de compreender em profundidade o outro. Né? Então, aquilo é só o politicamente correto, né? Que não é aceitar uma diferença verdadeiramente. Né? Politicamente correto vai ter um limite a partir do qual ele vai esbarrar e vai deixar transparecer e a coisa não vai avançar. Pois é, essa hipocrisia é complicada porque ela cria fantasmas, e daí é mais difícil, eu acho, lutar contra fantasmas, né? Porque daí a própria pessoa fica confusa entre o que, na verdade, ela acredita, ela acha que ela não tem preconceito, mas ela tem preconceito, então ela faz um esforço para lidar com isso, mas ela sintomatiza, na verdade. Ela acaba sintomatizando, e às vezes produzindo efeitos muito negativos nas pessoas.